para o avanço espiritual daqueles que genuinamente desejam ter um relacionamento com Deus. Por isso, os olhos de Ezequiel se abriram e o Senhor disse: Ezequiel, cava nessa parede e eu vou te mostrar as abominações. Porque se Deus não abrir o entendimento, não se vê. E só Deus sabe, amados, o que tem ocorrido em alguns, no coração, na mente de alguns homens que assumem a televisão, que assumem os púlpitos, que assumem o microfone de algumas rádios para divulgar as suas heresias, para divulgar os seus ensinamentos que são abomináveis perante o Deus eterno. Quando Israel estava para entrar em Canaã, o Senhor disse: olha, vocês não vão tomar por exemplo as práticas das nações que o Senhor vosso Deus as expulsou diante de ti. Não vão fazer a mesma coisa, não terão o mesmo comportamento. Quando eu ligo o rádio ou a televisão que vejo, um que se diz pastor, presbítero, apóstolo, diácono, enfim, aquele que tem o título ministerial que for, e manda o irmão, manda a igreja colocar um copo d'água, manda a igreja trazer qualquer que seja o apetrecho, a fim de beatificá-lo, santificá-lo, imitando práticas sincretistas, práticas do espiritismo. Isso é abominação ao Senhor e tem estancado, tem tirado a presença de Deus da vida de muita gente. No versículo de número 6, disse o Senhor a Ezequiel: disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastem do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. E a presença de Deus, irmãos, ela só se manifesta quando há santidade. Esses obreiros que trazem essas práticas para a igreja são obreiros que descendem da linhagem de Balaão. No livro do Apocalipse, abra aí a sua Bíblia, quando o Senhor usa ao apóstolo João, que também é levantado pelo Espírito, aí o Espírito Santo abre a visão, abre o entendimento e diz como está o comportamento da igreja que está em Pérgamo, capítulo 2 do Apocalipse. E o versículo 14 diz assim, ó: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, se você mistura o Evangelho, se você introduz no Evangelho, na vida da igreja, práticas do espiritismo, isso é prostituição espiritual. Há muitos prostitutos no púlpito, há muitos prostitutos nas rádios e televisão que têm lançado tropeço no meio da igreja. Meu amado irmão, pregue a Cristo. Meu amado irmão, santifique a igreja pela pregação genuína da palavra. E eu desafio a qualquer um a me provar que essas práticas têm inspiração, orientação ou que têm escrituristicamente alguma ordem de Cristo. E se não tem, Paulo disse: ora, se nós mesmos ou um anjo vindo do céu que pregue outro evangelho que seja anátema. Então, no capítulo 8, para nós encerrarmos, o profeta Ezequiel, ele diz: filho do homem, o Senhor diz ao profeta Ezequiel: filho do homem, versículos 7 e 8, ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquele buraco, ou naquela parede. Cavei na parede,
E eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Só Deus sabe o que há por detrás dos púlpitos. Só Deus sabe as práticas abomináveis que muitos estão fazendo. Na semana que vem, se o Senhor assim permitir, nós estaremos dando continuidade a esta mensagem e dizendo publicamente algumas práticas, dizendo publicamente, denunciando publicamente, porque se eu temesse a homem, não seria servo de Cristo. Se tivesse medo de falar a verdade, não seguiria o que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E irmãos, escute o que vou lhe dizer. Eu fui espírita há 21 anos. Morei em casa de candomblé, e sei o que estou falando. O sincretismo no Brasil, nas igrejas evangélicas, tem impedido o crescimento da igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Semana que vem começa. Todas as vezes que ele ouvia falar de missões, batia mais forte o seu coração, mas não compreendia que Deus o chamava. Bastava-se ao vento aquele desejo